alive. You admire this man, this William Wallace. Uncompromising men are easier to admire. His courage, so does a dog. But it is exactly the ability to compromise that makes a man noble. Give ear to our nobles. Knowing their minds is the key to the throne. Uma chave é um instrumento cuja principal função é abrir ou fechar uma tranca ou fechadura. Para que uma chave seja funcional, é preciso que não só haja compatibilidade entre ela e a tranca, como também, no intuito de preservar sua serventia, não hajam cópias da original espalhadas por aí. Além de seu papel prático como instrumento para abrir portas, portões e janelas, uma chave pode ser interpretada simbolicamente como representação das emoções, dos sentimentos e do coração das pessoas de várias maneiras. Aliás, já deixou seu like nesse vídeo? Sua inscrição e comentários são a chave do crescimento do canal, além de ser uma forma de agradecer nosso esforço na criação de material repleto de conteúdo selecionado. De fato, as chaves se tornaram um elemento tão poderoso no imaginário popular que diversas frases e ditados foram criados utilizando elas como um arquétipo ou gatilho. Essa é a peça-chave do sucesso. Esse é o ponto-chave do problema. Nosso segredo está guardado às 7 chaves. Quem tem as chaves da casa e do carro? Ou seja, as chaves fazem parte de uma gama de simbologias muito profundas. Afinal de contas, uma porta que se abre por qualquer chave é uma porta sem valor, mas uma chave que abre qualquer porta... Vamos começar. Com o avanço das tecnologias, as fechaduras se tornam gradativamente cada vez mais eletrônicas, dispensando as velhas e ainda muito eficazes chaves de metal. De forma bastante interessante, mesmo adotando telas sensíveis ao toque e displays capazes de realizar leitura biométrica ou senhas previamente registradas, ainda é muito comum que se use o termo chave de acesso para definir a estrutura capaz de abrir os limites entre as duas interfaces. Uma chave, portanto, não é um objeto, propriamente falando, mas sim uma forma ou sistema de acesso ao meio desejado. Uma chave é uma ideia de poder, um poder sobre as defesas do meio desejado. Assim como uma chave abre portas, nosso coração e emoções estão frequentemente protegidos por fechaduras emocionais. A chave simboliza a capacidade de acessar esses sentimentos interiores, desbloquear emoções guardadas e permitir que elas sejam expressas ou reveladas, sejam essas emoções boas ou más. Dessa forma, a chave também se torna um símbolo de vulnerabilidade e abertura. O ato de compartilhar sentimentos ou vontades profundas pode ser associado à fraqueza. Abrir nosso coração e entendimento podem significar nos deixar mais expostos, e nesse caso, a chave simbolizaria um poder bastante perigoso. Ter uma chave seria, portanto, ter a capacidade de impor mudanças ao meio, gerar conexões entre duas formas ou ambientes distintos. Por exemplo, imagine que sua casa possui uma porta e que dentro dessa casa estão seus bens, provisões, familiares, tudo o que você entende como parte de sua vida, sua individualidade. Imagine agora que do lado de fora estão as outras pessoas, animais, vento, chuva, perigos, tudo o que poderia ser entendido como o meio comum. Abrir a porta não vai tornar a sua casa a rua, nem vice-versa. Porém, em algum ponto, no momento em que sua porta é aberta, tudo o que está lá fora e tudo o que está lá dentro estão conectados. Em algum ponto, os ambientes se tornam um só e nesse momento sofrem uma transformação mútua, mesmo que imperceptíveis. Assim, a chave se torna um agente transformador. É por essa característica transformadora que as chaves formaram nas culturas antigas um símbolo tão importante. Por essa habilidade de atuar na interseção de mudança entre dois meios ou duas condições. Não à toa, Janus, o deus romano dos portões e transformações, sobre o qual falamos no último vídeo, carregava em sua mão uma chave. A chave que lhe daria a capacidade de controlar e transformar os destinos dos homens por meio da destruição do passado e geração do futuro. Mas não era apenas Janus o detentor de chaves. Na cultura grega havia a ideia de que Hades, o deus do submundo dos mortos, era possuidor das chaves que davam acesso ao seu reino e, portanto, controlaria a entrada e saída do inferno. Ambos os deuses e suas chaves são intrinsecamente ligados à ideia de acesso, poder, transição,
Enquanto a chave de Hades representa o domínio sobre o destino final dos mortais, a chave de Janus evoca a abertura de mudanças temporais e destrutivas no mundo dos vivos. E aqui precisamos estabelecer um ponto muito importante para estudos futuros. Estamos tão habituados à ideia de pensar nas chaves como objetos que esquecemos que a ideia das chaves é anterior ao objeto em si. Ou seja, precisamos lembrar que a chave é a manifestação de um conjunto complexo de ideias e sinais muito anterior à existência de portas e portões, mas que por uma questão de eficiência mental, pensamos como um objeto metálico. Mas como isso se aplica à doutrina cristã? Talvez o primeiro arquétipo que vem à nossa cabeça seja a imagem do apóstolo Pedro, comumente representado nas estátuas e pinturas com uma ou duas chaves na mão e aplicando a ideia de possuir as chaves dos céus. Essa imagem e simbolismo estariam ligados ao texto contido em Mateus 16, 13 a 19, que diz: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a você as chaves do reino e dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Observem que aqui temos exatamente a mesma tipologia de chaves que podem dar acesso ou não a um reino, nesse caso, o reino dos céus, enquanto que na mitologia grega, Hades deteria as chaves do inferno ou Sheol, a morada dos mortos. Esse texto seria uma correspondência ao livro de Isaías 22:22, que diz: Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Há um fato curioso aqui. Na antiguidade, as chaves seriam colocadas nos ombros e não há um entendimento seguro do que isso realmente significaria. Alguns consideram que as portas da época eram feitas de madeira ou metal bastante volumosas e suas chaves seriam igualmente grandes. Carregar as chaves nos ombros seria uma espécie de honraria e demonstração de poder, exibindo a autoridade que esses teriam sobre a casa ou o forte. Outros consideram que a chave não era um objeto propriamente falando, mas sim uma espécie de emblema ou faixa como na Ilíada de Homero, que também descrevia algo similar pendurado nos ombros das sacerdotisas da deusa Ceres. Para complicar, o termo usado em Isaías 22 é mafteach, diferente de kleis, usado em Mateus 16. Fosse um objeto, fosse um emblema, a analogia à autoridade é evidente, e isso torna o trecho de Mateus 16 ainda mais curioso, pois a descrição é de que as portas do Hades não prevaleceriam contra a igreja, que por sua vez seria a detentora da chave. Ora, a visão de que a igreja seria perseguida não faz muito sentido aqui, pois quem tem a porta é o Hades. A igreja é quem detém a chave, para abrir as portas. A porta do inferno, que até então estava sob domínio da morte. As portas desse inferno de Hades não conseguiriam prevalecer contra a chave concedida à igreja. Mas por que a igreja iria abrir essa porta de Hades? No contexto simbólico, a chave frequentemente representa a ideia de acesso, oportunidade e segredo. Ela é frequentemente associada à noção de desvendar mistérios ou alcançar lugares que estão além do alcance comum. Nas culturas antigas, as chaves eram frequentemente vistas como amuletos de boa sorte, representando a capacidade de abrir portas, tanto físicas quanto metafóricas. Ter usado o termo Hades me parece não ter sido apenas para especificar a tradução do que seria o Sheol hebraico, pois foi Jesus quem desceu ao Sheol nos 3 dias após a sua crucifixão. A instituição das chaves, porém, atuariam através da igreja num outro momento, e sendo assim, o Hades ali descrito poderia ser uma referência ao conjunto deístico grego, ou ao que os povos entendiam ser o Hades. Há um outro detalhe curioso. Para os gregos, o deus Hades não era apenas responsável pelos portões do submundo e as almas aprisionadas lá, mas também pelas águas que jorravam de lá para a superfície. Para eles, as águas que emergiam do submundo eram contaminadas com Sheol e mostravam a indignação desse deus com os seres da superfície, uma água negra sobre a qual não emitirei opinião por ora.
Seja como for, precisamos ter consciência de que, como no filme citado no início desse vídeo, entender a mente das elites é a chave para acessar o trono. Não porque eles detenham verdadeiramente o poder sobre ele, mas sim porque ironicamente eles mostravam ali como acessá-lo, algo que vimos em nosso vídeo sobre os tronos e que recomendo fortemente para vocês, pois o trono mais nobre que existe na Terra é o nosso coração. É interessante que no dia 17 de dezembro um raio tenha pulverizado as chaves e a mão direita da imagem de São Pedro, exatamente no dia do aniversário do Papa Francisco. A imagem atingida pelo raio está localizada na Argentina, país onde nasceu Jorge Bergoglio. É interessante também que o incidente tenha ocorrido um dia antes da publicação da Declaração da Fiducia Supplicans, que autoriza bênçãos tão controversas que não falarei aqui, mas que você facilmente encontrará na web. Um raio derreter as chaves tem um sentido simbólico muito profundo, e por certo alguns de vocês até irão inconscientemente se lembrar de Benjamin Franklin com sua pipa pendurada na tempestade levando um raio que iluminaria as chaves na outra ponta. Quando na Paris Fashion Week, Kylie Jenner, uma das estrelas desse mundo, usou uma gargantilha com um coração preto realista pendurado e no meio dele um buraco de fechadura, a mensagem era de que o trono negro dela é acessível através de chave específica, uma afronta direta ao descrito em Apocalipse 3 e um assunto que será tratado a seu tempo. Importa agora aprendermos que no universo das batalhas espirituais não são eles, mas nós, a Igreja, os detentores da chave que pode abrir e fechar reinos inteiros pela vontade do Pai que está nos céus. Saibamos usar essa chave com coragem e com sabedoria.